Cláudio Manuel da Costa nasceu em Minas Gerais, uma cidade perto de Mariana. Teve seus primeiros estudos com os jesuítas. Logo depois, estudou Humanidades no Rio de Janeiro e Direito na Universidade de Coimbra. Por volta de 1749, teve contato com as ideias iluministas e também com o arcadismo. Quando retornou ao Brasil, participou da Inconfidência Mineira ao lado de Tiradentes. Considerado o iniciador do arcadismo no Brasil, como poeta, adotou o pseudônimo Arcade de Gloucester Saturno. Escreveu, além de muitos sonetos, um poema épico chamado Vila Rica, de valor mais histórico do que literário, pelas informações sobre a descoberta das minas, a função da cidade e as primeiras revoltas do lugar. No poema, o eu lírico inicia declarando seu propósito: celebrar a posteridade o nome do rio pátrio, para que não seja esquecido com o passar do tempo. Na segunda estrofe, ele cria uma espécie de referência negativa em relação aos ideais árcades de lugar agradável, o locus amoemus. Não há nas margens do rio uma árvore que ofereça boa sombra. Em suas águas não cantam as ninfas, o gado não pasta nas tardes de verão. A causa da celebração do rio é identificada na terceira estrofe. Suas águas escondem a riqueza do ouro que alimenta as ambições humanas. E na última estrofe, o eu lírico explica a presença do metal precioso como uma consequência dos raios solares que aquecem o rio como uma forma de bênção natural. Seu poema épico chamado Vila Rica narra em versos a história da fundação de Minas Gerais, que se dá com a viagem de Antônio Albuquerque Coelho às Minas Gerais no início do século XVIII. Em seu poema, o autor busca clareza de ideias e o uso de vocábulos simples. O poema é composto principalmente de ideias iluministas e um forte sentimento nacionalista. Há também grande presença de elementos locais no poema, assim como as características do pastoralismo e bucolismo, muito comuns entre os autores árcades da época. O poeta teve forte influência nas obras dos autores árcades, Tomás Antônio Gonzaga e Inácio da Silva Varenga. Cláudio Manuel produziu poemas com temática pastoril, com estrutura perfeita de soneto, além de trazer reflexões sobre a vida, sobre a moral e sobre o amor. Preso em 1789, acusado de participar da Inconfidência Mineira, logo após foi encontrado morto na cela. Alguns acreditam que foi suicídio, outros que foi assassinato. Lembrado até hoje pela publicação de Marília de Dirceu, Tomás Antônio Gonzaga é o mais conhecido entre os árcades brasileiros. Os versos de Marília de Dirceu, escritos no período em que o poeta encontrava-se encarcerado, são a razão de seu enorme sucesso literário. Escritas segundo as normas do arcadismo, as liras que compõem essa obra recontam a paixão do poeta pela jovem Maria Doroteia de Seixas Brandão. Incorporando muito a experiência pessoal à sua poesia, escrita principalmente na prisão, Gonzaga conseguiu quebrar, em grande parte, a rigidez dos princípios árcades. Por exemplo, em contraposição à contenção dos sentimentos, sua poesia é mais emotiva e mais espontânea. Em vez de uma mulher irreal, como a Nice, de Cláudio Manuel da Costa, a Marília de Gonzaga mostra-se mais humana, próxima do real. Os temas árcades tradicionais do distanciamento da mulher amada e do sofrimento dele decorrente não são, no caso de Gonzaga, meros temas clássicos convencionais, mas assumem feição de pura verdade, considerando que muitos de seus poemas foram escritos quando se encontrava preso. Essas experiências dão à obra maior subjetividade, espontaneidade e emotividade, traços que foram aprofundados pelo movimento literário subsequente, o romantismo. Dividida em duas partes, Marília de Dirceu manifesta a transformação sofrida no olhar poético de Gonzaga após a sua prisão. Na primeira parte, o tom característico das liras é mais otimista, esperançoso. Dirceu, pseudônimo Árcade do poeta,
descreve a amada Marília e fala sobre a vida futura que terão quando casados. Na segunda parte, composta na prisão, predominam sentimentos mais melancólicos, como a saudade, antecipando algumas características que ganharão destaque no romantismo. As liras de Marília de Dirceu constroem um ambiente de artificialidade que caracterizou o neoclassicismo. Nos versos, vemos inúmeras referências ao gado que pasta, aos pastores dos montes, às ovelhas que dão leite e lã, à vida tranquila e natural. Mas por trás dessa aldeia exemplar, esconde-se uma importante inovação promovida por Gonzaga. Ao lado das referências bucólicas da criação do locus amoemo, Dirceu faz o elogio do saber intelectual. Ele não é um pastor como um outro pastor qualquer. Gonzaga cultivou a poesia lírica, reunida na obra Marília de Dirceu, e a poesia satírica, reunida nas Cartas Chilenas, poema anônimo e incompleto, cuja autoria lhe foi atribuída. As Cartas Chilenas são um poema satírico incompleto que circulou em partes pela cidade de Vila Rica entre 1787 e 1788. Depois da Inconfidência Mineira, essas cartas nunca mais apareceram pela cidade, o que fez supor que o seu autor fosse um dos poetas arca-desprezo, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Alvarenga Peixoto. Mas estudos estilísticos feitos no século XX pelo especialista português Rodrigues Lapa atribuíram a autoria a Tomás Antônio Gonzaga. A omissão da autoria nas Cartas Chilenas decorre do risco resultante de seu conteúdo. Elas satirizavam os desmandos administrativos e morais de Luiz da Cunha Menezes, que governou a capitania de Minas Gerais entre 1783 e 1788. A obra é um jogo de disfarces. Fanfarrão Minésio é o pseudônimo do governador. Chilenas equivale a Mineiras. Santiago, de onde são assinadas, equivale a Vila Rica. O autor das cartas é identificado como Crítilo e seu destinatário como Doroteu. Manuel Inácio da Silva Alvarenga destacou-se pelo lirismo de sua obra. Pobre mestiço e de mãe desconhecida, nasceu em Ouro Preto. Apesar de seus problemas financeiros recorrentes de sua origem humilde, quando jovem, estudou humanidades no Rio de Janeiro, possivelmente com a ajuda de amigos que o apoiaram em sua caminhada acadêmica. Logo após, seguiu para Coimbra, em Portugal, para continuar seus estudos. Escreveu várias composições dedicadas à sua musa, Glaura. Durante o arcadismo brasileiro, 2 poemas épicos foram escritos: O Uruguai, de José Basílio da Gama, e Caramuru, de Frei José de Santana Rita Durão. Nas 2 obras, podemos identificar o embrião dos símbolos da nacionalidade, que povoarão os textos românticos, a natureza exuberante e os índios valorosos. José Basílio da Gama, que adotou o pseudônimo Arca de Termindo Cipílio, era estudante jesuíta e só não foi expulso do Brasil por Pombal porque fez um poema em homenagem ao casamento de sua filha. O Uruguai é um poema escrito em versos brancos, isso é, sem rimas e sem estrofação, mas cuja divisão segue a de um poema épico: proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. A narrativa conta a história de luta travada entre os índios que viviam nas missões dos 7 povos, Uruguai, e um exército luso-espanhol. O trecho mais conhecido do poema é uma passagem lírica do canto 4, que é narrada a morte da Índia Lindóia. Frei José de Santa Rita Durão, segundo dos Árcades a dedicar-se à poesia épica, Caramuru conta a história do descobrimento e da conquista da Bahia por Diogo Álvares Correia, português
que naufragou na região. A exaltação da paisagem, dos recursos naturais, das tradições e dos costumes dos índios dá ao poema os traços nativistas que serão desenvolvidos pelos indianistas românticos.